mecanismos de alojamento, diâmetro pupilar, percepção de profundidade, sistemas de líquido e pressão, passando ao ojo 2, receptor y función neural de la retina, anatomía y función de los elementos estructurales de la retina, la fotoquímica de la visión y función neural de la retina, donde llegamos hasta neurofisiología central de la visión. Entonces, acá tenemos una imagen del Guyton, 14ª edición, donde tenemos las principales vías visuales desde los ojos hasta la corteza visual. Entonces, las principales vías visuales son, empezando con los ojos, ¿no? Acá en el fondo tenemos la retina, las retinas, em junção de ambos las fibras nerviosas, tanto las fibras nasales quanto las temporales, tenemos la construcción del nervo óptico. El nervo óptico es el segundo nervo craneal, ¿no? Segundo par de nervos craneales. En este contexto es responsable pela la transmisión del impulso, de la captación del impulso y transmisión de que viene de la retina. Este nervo está formado por cerca de 1 millón de fibras nerviosas, fibras de la retina. Ele es responsável pela conexão de la retina con lo cuerpo geniculado lateral. Em continuidade com este impulso, chegamos hasta uma estrutura chamada quiasma óptico. Esta estrutura ela é responsável pelo cruzamento dos nervos, das fibras nervosas do nervo óptico, aonde ele vai fazer essa decussação e essa reorganização, possibilitando que as informações conectadas pela direita cheguem até o lobo esquerdo do cérebro e vice-versa. Por quê? Eu tenho um campo de visão medial, nasal aqui, no olho esquerdo, que ele está captando informações que vão ser destinadas para o meu lóbulo direito, e vice-versa, né? Aqui eu tenho um campo de visão, temporal e um campo de visão nasal. No quiasma óptico, eu vou ter a organização desses sinais, desses nervos, e eles vão ser reagrupados no trato óptico. O trato óptico, por sua vez, ele vai ser a continuação desses nervos ópticos, né? Onde, mais uma vez, eu tenho o que vem da esquerda do lado esquerdo, e eu tenho o que vem da esquerda do lado direito, do olho direito. Essa continuação aqui, ele vai ser, então, formado por essas fibras nasais, né? Essas fibras mediais contralaterais, e essas fibras temporais, essas fibras ipsilaterais. Com a formação desse trato óptico, eu tenho como se fosse esse cabo de informação que leva toda essa coleta de informações até um núcleo chamado núcleo do corpo geniculado lateral. Então, ele é uma estrutura que se localiza no tálamo do encéfalo, né? Ele vai se caracterizar por... É como se ele fosse uma central de computador. Eu entendi dessa forma, assim. Porque ele vai receber vários tipos de informação, ele vai processar essas informações de formas diferentes, e ele vai conseguir reagrupar essas informações e dar continuidade nelas até onde elas precisam chegar para elas serem processadas, né? Lembrando que tem toda
aquela estruturação anterior, aonde a imagem que eu recebo, né, a estimulação, a fotoestimulação que eu recebo aqui, ela vem de uma imagem invertida, tanto horizontalmente quanto verticalmente, né? Aí eu preciso fazer todo esse processamento. Luz e sombra, cor, existe toda essa diferenciação. Dentro desse corpo geniculado, ele vai se caracterizar por ter 6 camadas com células diferentes, realizando funções diferentes, de forma simultânea, né? Eu vou ter células como, por exemplo, as magnocelulares, as células parvocelulares, que são células que estão dentro dessas camadas. As camadas aqui, elas são numeradas de 1 a 6, né? Vão estar responsáveis por desempenhar essas duas funções bem definidas que o corpo geniculado lateral tem. A função dele é recebimento e transmissão de informação, e a outra tem um termo ali para frente, mas é como se ele fosse o portão de entradas, justamente que ele está direcionando a informação, né, dando a continuidade dessa via. Cerca de 90% dos sinais que nós recebemos de todo esse processamento desde o olho, eles são processados no corpo geniculado lateral. Parte desses sinais, cerca de 10%, são direcionados ao colículo superior, que é essa região aqui. Essa região ela vai atuar numa parte sensorial e motora de resposta rápida dos olhos. Por isso que ele recebe 10% desse estímulo. Em continuidade, depois desse processamento no corpo geniculado lateral, essa informação vai ser direcionada via radiação óptica. Essa radiação óptica, na verdade, é como se fosse o canal, é o jeito que ele está indo para chegar até ao córtex visual, né, até a corteza visual, que fica na região occipital do encéfalo. Então, esse é um resumo das principais vias visuais, né? Iniciando no olho e chegando até a corteza, onde a gente vai ter o processamento correto dessa informação, né? Lembrando que tudo isso é milissegundos. Então, como eu falei, aqui a gente tem as funções do núcleo geniculado lateral dorsal do tálamo, né? Ele vai apresentar duas funções principais. Então, ele vai transmitir informação visual, né? Desde o trato óptico hasta la corteza visual, através da radiação óptica. Esta função de retransmissão é tão precisa que existe uma transmissão exata ponto a ponto, com alto grado de fidelidade espacial desde a retina hasta la corteza. Depois de passar o quiasma óptico, que é a região em X, né, que hace a degustação de la informação, la mitad de las fibras em cada trato óptico se derivam de um ojo e a outra metade se derivam de outro ojo. Justamente como eu falei, existe esse cruzamento, né, essa degustação das fibras e essa reorganização onde o meu campo de visão esquerdo serve ao meu lóbulo direito e o meu campo de visão direito serve ao meu lóbulo esquerdo. Então, os sinais dos dois olhos, né, dos dois ojos, se mantêm separados no núcleo geniculado lateral dorsal. Então, como eu falei, né, esse núcleo está composto por 6 capas nucleares, 6 capas de células, aonde eu vou ter 2 tipos de agrupamentos dessas células. O primeiro agrupamento, ele vai ser as camadas 2, 3 e 5, de ventral a dorsal, que recebem sinais da metade lateral da retina ipsilateral. Então, a retina ipsilateral, ela vai ser a parte temporal, né? Ela vai receber o campo de visão esquerdo para o olho esquerdo e direcionar ao lóbulo esquerdo. As capas 1, 4 e 6,
recebem a metade medial da retina do olho oposto, as áreas retinianas respectivas dos olhos que se conectam com neuronas que se superpõem entre si nas capas emparelhadas. Se conserva uma transmissão paralela similar até a corteza visual. Então, paralela similar, recebo daqui, essa transmissão continua no paralelo aonde ela veio, né? Tenho o processamento no núcleo geniculado lateral, tenho o direcionamento dessa informação via radiação óptica até a transdução, a transcrição, a interpretação dela correta e final na corteza visual. A segunda função do núcleo geniculado lateral, então, é uma função de compuerta, né? Em português é porta, portão, portal, que é a transmissão de sinais à corteza visual. Então, é dizer que ele controla quanto de sinal ele permite passar até o córtex visual, né? Até a região occipital. Então, esse núcleo recebe sinais de controle da porta de duas fontes principais, né? Como que ele faz esse controle, essa função de compuerta? Então, ele vai receber sinais das fibras corticofugas, regressando em uma direção hacia atrás, desde a corteza visual primária até o núcleo geniculado lateral. Vai receber das áreas reticulares do mesencéfalo, né? As duas fontes, elas são inibitórias. Quando elas se estimulam, né, elas podem apagar a transmissão através de porções selecionadas do núcleo geniculado. Ambos esses circuitos de porta ajudam a ressaltar a informação visual que permite passar. Isso é um exemplo muito interessante quando a gente pensa que em determinados pontos a visão ela é beneficamente seletiva, né? Tem um exemplo bem bobo, mas muito engraçado. A todo momento, né, a gente está vendo o nariz. Se você parar agora para olhar, você consegue ver teu nariz. Só que nesse processamento da informação, nessa triagem da informação que ele faz, o teu cérebro entende que você não precisa da informação do teu nariz no teu campo de visão. Então você tira isso. Isso é uma informação descartável. Perdão. Então, finalmente, o núcleo geniculado lateral dorsal se divide da segunda forma, né? As camadas que eu falei que se dividiam de duas formas diferentes. Então, as capas 1 e 2 se denominam capas magnocelulares porque contêm neuronas grandes, né? São células grandes. Capas de 3 a 6 se denominam capas parvocelulares porque contêm uma grande quantidade de neuronas de tamanho pequeno, né? Então, células M, células P. Hola, yo soy Fabiola y voy a hablar sobre la organización y función de la corteza visual. Bueno, se encuentra principalmente en la cara medial del lóbulo occipital y se dividen en corteza visual primaria y secundaria. Puedes pasar. La corteza visual primaria también se llama corteza visual 1 o corteza estriada. Y hay que saber que se encuentra principalmente en el área de la fisura calcarina. Y esta área es el término de las señales visuales directas de los ojos. Puedes poner otra vez la foto. Y ahí podemos ver que se encuentra en la fisura calcarina. Y en esta figura también se nota la mácula, que es ese color azul oscuro. Esa es la mácula, es un punto, o sea, es una parte pequeña dentro de la retina que nos sirve para poder ver con claridad y nitidez. Y a esta región es que la fóvea retiniana transmite sus señales dentro de la mácula. Y la fóvea es un punto aún más pequeño dentro de la mácula, que es un punto de visión más preciso del ojo, donde se ve con más claridad. Puedes pasar más.
Bueno, ahora la corteza visual secundaria. Se encuentra lateral, anterior, superior e inferior a la corteza visual primaria. Y la mayoría de estas áreas se pliegan hacia afuera sobre las superficies laterales de la corteza occipital y parietal. ¿Puedes pasar, Rafa? Acá podemos ver la corteza visual secundaria, como dije que se pliegaban hacia los laterales de la corteza occipital y parietal. Las señales secundarias se transmiten a esta área para poder analizar los significados los significados visuales. Por ejemplo, en todos lados la corteza visual es el área de Brodmann 18. Ahí podemos ver que está el área de Brodmann 18 y es donde pasan todas las señales de la corteza visual primaria. Por lo tanto, es el área 18 de Brodmann. También se llama área visual 2 o B2. ¿Puedes pasar, Rafa? Bueno, acá dice, la corteza visual primaria tiene 6 capas. Bueno, como en otros sistemas sensoriales, las fibras geniculo-calcarinas terminan principalmente en la capa número 4. Acá hay una imagen que es del libro de fisiología y del lado izquierdo podemos ver el núcleo geniculado lateral magnocelular, que todo termina siempre en la capa número 4, pero se divide en alfa, beta, CC, sería C alfa y C beta. Bueno, las capas magnocelulares del núcleo geniculado lateral tienen como función transmitir señales visuales en blanco y negro de forma rápida. Y las vías que se originan del lado izquierdo, que son las parvocelulares, ellas tienen como función transmitir señales que representan detalles espaciales precisos, como por ejemplo el color. Bueno, ahora, ¿puedes pasar, Rafa? Bueno, las señales que son conducidas rápidamente desde las células ganglionares de la retina M, que es el magnocelular del lado izquierdo, terminan en la capa número 4, como dije, pero terminan en la C alfa. Ahí se ve una bolita. Las C alfa terminan del lado izquierdo y las fibras del nervio óptico del ganglio P del lado derecho terminan también en la capa número 4, pero en la capa 4 alfa y C beta. ¿Puedes cambiar, Rafa? Ahora hablando de las columnas neuronales verticales en la corteza visual, está organizado estructuralmente en varios millones de columnas verticales de células neuronales y se calcula que cada una de las columnas verticales tienen 1000 o más neuronas. Entonces, las señales que pasan hacia las capas número 1, 2 y 3 son señales cortas lateralmente. Y las señales que pasan dentro de las capas 5 y 6 son las que excitan las neuronas que transmiten señales a distancias mucho mayores. Y por último tenemos las manchas de color en la corteza visual, que puedes cambiar, Rafa, que están intercaladas entre columnas visuales primarias, así como entre las columnas de algunas áreas visuales secundarias. Se encuentran en forma de columna, denominado manchas de color, y estas son las áreas principales para poder descifrar el color. Buenas tardes, yo soy Eline y voy a hablar sobre la interacción de señales visuales de los dos ojos separados. La información viene de la retina y va hasta el núcleo geniculado lateral. Y desde ahí va a la corteza visual primaria, donde permanecen separados por las columnas neuronales. Y isso permite ao cérebro a comparar as duas imagens. Em la capa 4, as franjas de aproximadamente meio milímetro recebem alteradamente as informações, señales de los dos ojos. La corteza decifra se as informações estão em registro, ou seja, se os pontos principais coincidem principalmente, os seus pontos principais coincidem
em ambas as retinas. Essa informação decifrada se utiliza para ajustar a mirada direcional de cada ojo, de modo que se fusionem entre si. Pode passar, Rafa. A partir da corteza visual primária, as informações se dividem em duas grandes vias. A primeira, de posição, movimento, forma tridimensional e localização do objeto. E sus señales se dirigem hasta o meio temporal posterior e hacia arriba da corteza occipito-parietal. As señales se combinam no borde anterior da corteza parietal. As señales se combinam com as áreas de associação somática posteriores, que se encargam de analisar a forma, posição e movimento em 3 dimensões. Esta informação liga principalmente das fibras do nervo óptico, pero hasta cá na primeira via, nós vemos apenas branco e negro. Pode passar, Rafa. Em la segunda via, já é de análise de detalhes finos, textura, color e reconhecimento dos objetos. É graças a ele que podemos identificar o que vemos e dar-lhe significado. Elas são mais precisas e sensíveis ao color, diferentemente da primeira via, onde não vemos nenhuma color, apenas branco e negro. Pode passar. Integração. Nossa visão depende dessa integração de ambas as vias. A primeira de posição e movimento e a segunda de características específicas. Esta complementariedade é a base da nossa percepção visual completa. Olá, Passou. boa tarde. Tava ligando a câmera, prof. Ah, bueno. Camille agora, que vai falar. Padrões neuronais de estimulação durante a análise de uma imagem visual. Análise de contraste e imagens visuais. Se uma pessoa olhar para uma parede branca, como podemos imaginar essa imagem aí que eu coloquei, sem os desenhos, estaria totalmente branca, estarão estimulados poucos neurônios, né, da corteza visual primária. Mas, se é inserido algo nessa parede ou nessa imagem, como eu coloquei, né, essa maçã aqui, a gente percebe que tem um contraste nessa imagem, que é a parede, o fundo branco. E esse contraste acontece devido às células ganglionares, que elas aumentam a sua estimulação na sua borda, que no caso é a imagem ao lado. A corteza visual primária, ela não consegue identificar a cor, nem o formato, nem nada. Então, ela não está vendo, não conseguiu identificar ali se é vermelha, se é uma maçã, o que é. Só está vendo que temos uma borda ali, né, que está gerando esse contraste. Então, acontece uma transição brusca, né, muito rapidamente, e sem essa etapa de contraste, a gente iria ver apenas manchas de luz, mas não teríamos uma forma definida. Mas, posteriormente, nas próximas capas superiores e inferiores, a gente vai ver que é possível identificar em regiões específicas. Pode passar. Na corteza visual, também detecta a orientação das linhas e dos bordes, que são as células simples. Então, aqui eu coloquei uma imagem, né? Do lado esquerdo, a gente tem uma parede branca e uma cruz vermelha. Essas bolinhas são as células ganglionares. Do lado direito, a gente tem as capas da corteza visual primária, que são no total de 6, e as células simples, elas estão localizadas na 4ª capa da corteza visual primária. As células simples, elas são responsáveis de identificar como está localizado esse contraste em direções, como horizontais, verticais ou diagonais. Então, aqui nessa imagem, ali onde estão as células ganglionares,
ela está estimulando as células simples que estão na diagonal. Porém, a gente também tem um contraste na vertical. Então, se ele estivesse se ligando, né, que é só o exemplo, verticalmente estaria se ligando a célula simples vertical. E diagonal é assim por diante. Pode passar. Então, a célula simples, né, detecta as linhas e bordes, que isto são a base para que o cérebro comece a desenhar os contornos de uma imagem. Então, portanto, com cada direção desse tipo de linha, se estimulou neurônios específicos, que foi o que eu disse, né? Se são verticais, ou contrastes são verticais, será estimulado células verticais e horizontais, e assim por diante. Pode passar. E elas estão na quarta capa da corteza visual primária. E depois temos a detecção e a orientação lineal quando uma linha se desplaza em sentido lateral ou vertical ao longo do campo visual, que são as células complexas. Então, essas células complexas, elas são neuronas que reacionam não só as linhas estacionárias, mas também que estão em movimento e na direção de um estímulo. E permite que a visão seja dinâmica e não só estática. Pode passar. Então, aqui eu coloquei também uma imagem para que possa ficar mais claro de se entender. Do lado esquerdo, a gente tem ali o mesmo desenho, porém, a cruz vermelha, ela foi mudada de posição. Mas só que mesmo que ela mudou de posição, as células complexas conseguem ainda assim identificar ali na lateral, a gente vê que está tendo um contraste horizontalmente. Então, continua o mesmo padrão. Ali tem um contraste horizontal, as células ganglionares vão estimular as células complexas horizontalmente. E a imagem abaixo mostra que ali também temos as células ganglionares na horizontal, só que mudou a posição, mas ainda assim ela consegue identificar que a gente está tendo esse contraste ali. Pode passar. Detecção de linhas como a longitude, um ângulo e outras formas específicas. Essas neuronas são altamente especializadas. Elas conseguem identificar a longitude específica e a forma geográfica, que permite com que a gente diferencie objetos muito similares. Então, essas células são muito especializadas e então o que acontece? Agora a gente aqui na imagem da corteza visual primária do lado direito, a gente consegue ver que ela não está mais na quarta capa. Esses neurônios, elas se encontram na terceira capa da corteza visual primária. E como elas são tão específicas, ali na imagem do lado direito, é como se fosse assim. Essas 4 células ganglionares, horizontalmente, só vão estimular 4 neuronas na corteza visual primária, diagonal. Então, elas são muito específicas. E elas só conseguem identificar quando a gente tem formas, ângulos, ou uma imagem com muitas características. Próximo. Então, dessa maneira, para que fique claro para entender, quando olhamos para a cara de uma pessoa conhecida, familiar, em milésimo de segundo, o nosso cérebro, primeiro, ele detecta as bordas da cara, do rosto, né? Que isso é o contraste com o meio. Depois ele detecta se a pessoa está se movendo, que são as células complexas. Depois ela reconhece a forma dos olhos, da boca e do nariz, que são os neurônios especializados. Então, todo esse processo ele é extremamente rápido e automático, ocorrendo em frações de segundo, sem que a gente necessite pensar conscientemente. Pode passar. Rodrigo, detecção de color. Então, como que o cérebro ele processa essa informação? É através do contraste das cores. E esse processo ele acontece lá na corteza visual primária. Então, são estimulados os conos de uma determinada cor, os conos de outra determinada cor, e esse contraste das duas que faz com que a gente consiga perceber essa cor. Então, esse contraste dessas cores primeiramente fazem uma forma, fazem um contorno, para que assim a gente consiga
processar a informação da detecção da cor, né? Então, como exemplo, ali na primeira bandeira, nós temos a cor azul, então foi estimulado o cono azul e foi estimulado o cono amarelo. O que faz com que a gente consiga perceber essas cores é o contraste das duas. Então, inicialmente, elas formam um contorno, dão uma forma, e isso faz com que a gente consiga perceber essas cores. Isso acontece com todas as cores, com os objetos. Então, olhamos ali no segundo exemplo, então estimulamos o cono vermelho, estimulamos o branco, e o contraste dessas duas cores faz com que a gente consiga perceber, nosso cérebro processa essa informação e conseguimos detectar a cor do objeto com o qual nós estamos visualizando. E da mesma maneira acontece com o exemplo da bandeira 3, cono branco, cono azul, contraste entre os dois, forma o contorno e conseguimos distinguir qual a cor que nós estamos observando no objeto. Pode passar. Então, essa detecção do color ocorre mediante uma propriedade, que é a constância do color. O que é a constância do color? É um cálculo que permite interpretar uma determinada cor, mesmo que se modifique a iluminação. Então, visualizamos ali uma imagem de cima, um dia, né, com uma luz clara, uma luz branca, que está refletindo e incidindo na bandeira vermelha. Conseguimos distinguir o vermelho pelo contraste da cor com o branco. Percebemos que é uma cor mais viva, um pouco mais forte. Em contraste com embaixo, temos uma luz mais escura, né? O entardecer, uma luz mais voltada para o laranja ou para o amarelo, no mesmo objeto que projeta uma cor mais escura. Então, qual que é a constância da cor? Independentemente da luz que está em cima desse objeto, em cima dessa cor, nós conseguimos distinguir que sempre é a mesma cor. É o vermelho, independentemente da luz que está em cima desse objeto. Então, essa é a constância da cor, a propriedade que está atuando na detecção dessa cor. Pode passar. Então, como que isso ocorre? Através das células oponentes. Então, a célula simples, ela vai estar atuando na detecção dos detalhes mais simples, nas linhas, nas bordas, horizontal, vertical, diagonal, nos detalhes que não exigem tanto. Já as células complexas trabalham com um contraste mais complexo, necessita, né, tem um maior estímulo do que as células simples. Pode passar. Então, efeito da extirpação da corteza visual primária. Então, corteza visual primária, aqui na figura do gaito, está em vermelho e azul. Ela é considerada a via nova. Né? A via corteza visual primária é a via nova. Então, o que acontece se tem algum dano, alguma extirpação, alguma enfermidade nessa região, vai acometer, né, os olhos e a pessoa não vai conseguir ter a visão. Por outro lado, tem a via antiga. Então, quais são os elementos que fazem parte dessa via antiga? O corpo geniculado, principalmente o colículo superior, o núcleo supraquiasmático. Todos esses elementos formam a via antiga. Né? Então, na cegueira, afeta a nova. Então, por isso, todas as pessoas que são cegas, obviamente, elas não enxergam, mas elas conseguem ter algumas percepções. Pode passar. Como a intensidade da luz. Então, por mais que ela não enxergue o objeto, não enxergue de onde está vindo esse estímulo, ela consegue perceber essa mudança. Se acende uma luz, se foca com alguma lanterna, algum objeto, dia, noite, ela consegue ter essa percepção mesmo não vendo de onde vem. Ela também consegue perceber alguns movimentos
né, passagem de um lado para o outro, ou movimenta algum objeto na frente dele, mesmo sem ver o objeto, ele consegue perceber que alguma coisa está se movimentando. E com padrões mais burdos, formas mais grosseiras, um trato mais grosso, não de uma forma mais fina, com muitos detalhes. E todos esses estímulos geram reações nessa pessoa. São reações inconscientes. Então, ela pode virar o olho, ela pode mexer com a cabeça, ela pode recuar, rechaçar, dependendo de onde vem esse estímulo. Então, ela consegue ter essas reações, esse estímulo, dependendo da via e dependendo da estrutura que é afetada. Pode passar. Campo de visão, perimetria. Então, primeiramente, entendendo o que é campo de visão, é toda uma zona, um campo propriamente dito, que nós conseguimos enxergar em um determinado instante. E para a gente conseguir analisar o que a gente enxerga, né, o grau, se enxergamos na totalidade, ou tem alguma região que não conseguimos enxergar, podemos fazer esse exame da perimetria, ou também chamado de campimetria. Né? Como aqui, vemos aqui na imagem, ele coloca, né, um olho, né, de cada vez no aparelho, e nessa tela, a pessoa que realiza o exame consegue ver toda a região da retina nesse paciente, que é o que vemos no slide a seguir. Então, essa figura é a mesma que ela enxerga na hora de fazer o exame. Isso. Essa imagem que está ali na telinha azul, essa mesma que a gente está observando. Essa é a imagem que ela utiliza para analisar. Esse é um olho esquerdo, com toda a sua totalidade. A área mais voltada para fora se chama campo temporal, e a parte mais voltada para dentro, campo nasal. Ali, observamos ali naquele pontinho vermelho, é um ponto cego. Então, justamente, ele fica a 15 graus para a esquerda, porque esse é um olho esquerdo. Se fosse um olho direito, ele ficaria a 15 graus para a direita. Então, por que ele é um ponto cego? Por causa do disco óptico. É por ele que sai o nervo óptico. Então, nessa porção, não tem célula, não tem os bastones, não tem cono, então por isso que não tem uma informação que chegue nele, por isso que nesse ponto não temos a visão. Pode passar. Para um olho sano, né, sem nenhuma enfermidade, nenhuma anomalia, patologia, toda essa região desse exame precisaria estar branco. Então, se uma pessoa tem uma visão mantida, todo ele branco. Então, nesse caso, essa pessoa, como não tem, né, tem nessa periferia, tem toda uma cor mais marrom, mais escura, isso é chamado escotomata, que são outras regiões do olho que tem, né, que também não enxergam, que tem alguma lesão, algum dano, e não conseguem enxergar somente nessa parte branca. Pode passar. Então, o que causa essas anormalidades nesse campo visual? Por que esse campo visual não é íntegro, consegue enxergar 100%? Um caso é o dano no nervo óptico. Então, ele não tem sua função mantida, o estímulo não consegue chegar aonde deveria chegar para estar processando essa informação para manter esse campo visual completo. Outro fator pode ser o glaucoma. Então, o que é o glaucoma? É um aumento da pressão do líquido no olho. Então, nessa primeira imagem, você consegue observar o líquido, na verdade, ele é o humor aquoso, como ele é chamado, e para se manter uma quantidade adequada, para se manter uma pressão adequada, ele precisa escoar, ele precisa ter uma drenagem, ter uma quantidade correta. Quando não se tem essa drenagem,
aumenta a pressão, que é na figura ao lado. Então, o canal, que é a rede trabecular que faz essa drenagem, está cerrado, está interrompido por algum fator, então ele não consegue escoar, aumentando essa pressão. Pode passar. A gente vê na próxima imagem do outro slide, uma pressão expandindo para fora. Pode passar. Isso. E quando ela expande, ela acaba pressionando e afetando justamente o nervo óptico. Então, mais um caso que ele não consegue estar executando de maneira correta a sua função. Pode passar. Outras anormalidades são algumas reações alérgicas que podem estar afetando essa parte visual, condições tóxicas, elementos, principalmente o chumbo tem esse poder dessa toxicidade. Também o consumo excessivo do tabaco, que acaba trabalhando na microangiopatia das artérias que irrigam a retina. Por isso que não consegue também manter essa função preservada. E também com a retinite pigmentosa. O que é essa retinite? É uma degeneração e algumas porções da retina, e acaba acumulando muita melanina nessa área que foi degradada. É uma condição hereditária, congênita, progressiva, então ela vai aumentando com o passar do tempo, tem uma grande perda celular, uma atrofia também na retina. Pode passar. Então, nessa próxima imagem de um artigo, a gente observa essa retinite. Normalmente ela acontece de forma bilateral, né, dos dois olhos ao mesmo tempo, mas esse é um caso raro que ela está sendo unilateral. Então, a gente observa aqui na imagem da esquerda, na parte de cima, que pela cor a gente já vê que ele está mais fosco, né? Não está tão brilhante como o olho da direita. A gente já percebe que tem um acúmulo, tem alguma coisa que tá bloqueando. E embaixo, no da esquerda, ele tem uma característica que ela vem de fora, então, de fora para dentro. Então, por isso que a gente está observando um acúmulo bem grande nas bordas, que podem ir para a região central. Meu nome é Yasmin e eu vou falar sobre os movimentos dos olhos e seu controle. Os olhos se movem graças a 3 pares de músculos, sendo eles o reto medial e o reto lateral, que são responsáveis por mover os nossos olhos hacia los lados direito e os rectos superiores e inferiores, que movem nossos olhos para cima e para baixo, e o oblíquo superior e inferior, que ajudam a rotar os globos oculares, mantendo sempre o campo visual alinhado. Pode passar. Nessa imagem, temos uma vista anterior do olho direito, que mostra os músculos extraoculares do olho e sua inervação. Então, como eu disse, todos esses músculos que eu disse anteriormente, eles são inervados por nervos craniais. Aqui a gente tem o terceiro par cranial, que é o nervo oculomotor, inervando os músculos recto médio, recto superior, recto inferior e oblíquo inferior. Temos o quarto par, que é o nervo troclear, inervando o músculo oblíquo superior, e o sexto par, que é o abducens, inervando o músculo reto lateral. As conexões entre esses núcleos ocorrem através do fascículo longitudinal medial. Ele garante a coordenação dos nossos movimentos, ou seja, quando um músculo se contrai, o seu par ele vai se relaxar, permitindo um movimento mais preciso e mais suave. Pode passar. Os movimentos dos nossos olhos, a gente tem vários, mas os principais é o movimento de fixação. E esse movimento de fixação, ele ocorre de 2 formas. Temos lá a fixação voluntária, quando escolhemos conscientemente hasta onde queremos mirar. Ou seja, uma pessoa quer olhar para um lado, então a gente
esse movimento de fixação voluntária permite que a pessoa olhe de um lado para o outro. A nossa região da corteza responsável por esse movimento é o lóbulo frontal. E se caso acontecer alguma coisa, caso essa região se lesione, a pessoa tem dificuldade para cambiar a mirada de um ponto ao outro. A fixação involuntária mantém os olhos firmemente em um objeto. Então, por exemplo, a gente faz a fixação voluntária até encontrar um objeto e quando encontramos, daí a fixação involuntária trabalha. E quem vai controlar isso é a corteza occipital. Caso a corteza occipital tenha alguma lesão, essa pessoa não consegue manter os olhos fixos em tal lugar. Pode passar. Nessa imagem, teremos as vias neuronais para o controle do movimento conjugado de los ojos. Eu vou explicar para vocês como funciona essa imagem e como é o caminho das señales visuais. Nessa imagem, temos a zona de fixação voluntária e a zona de fixação involuntária. Como eu disse, a voluntária é no lóbulo frontal e a involuntária das nossas señales visuais terem o seu caminho. A informação ela vai sair da corteza occipital, que é uma área visual, vai passar pelos tractos occipitotectalis e occipitocoliculares, que vão levar as señales ao colículo superior e as áreas pré-tectalis no tronco encefálico. Desde ali, as ordens vão chegar, nos pares de nervos, que vão mover os olhos. A coordenação dos movimentos. Isso vai acontecer por causa do fascículo longitudinal medial, que vai conectar todos esses núcleos, organizando que ambos nossos olhos se movam juntos. E temos também a parte do equilíbrio e da visão. E quem é responsável por isso são os núcleos vestibulares, relacionados com o equilíbrio, que eles também vão enviar sinais ao sistema ocular, ajudando que os olhos eles se ajustam conforme a nossa cabeça se mexe. Resumindo, então, o nosso lóbulo frontal, ele vai enviar a ordem voluntária, ou seja, eu tomo a decisão de que eu quero olhar para algum lugar. Então, o meu lóbulo frontal envia essa ordem. O lóbulo occipital, ele vai manter a fixação involuntária, ele vai manter meus olhos fixados em tal objeto. O tronco encefálico com o colículo superior, músculos oculares. O fascículo ele vai coordenar os dois olhos e os núcleos vestibulares vão garantir que a nossa visão e o nosso equilíbrio eles trabalhem juntos. Mecanismos de fixação por bloqueio involuntário, função dos colículos superiores. Os mecanismos de fixação ocular, ela é a capacidade de manter a imagem de um objeto estável sobre a fóvea. A fóvea é o quê? É a região que tem mais acuidade visual, que fica no centro da retina. O mecanismo de bloqueio involuntário é o processo em que certas áreas do tronco encefálico eles inibem automaticamente os movimentos sacádicos, que são os movimentos de salto, para que a fóvea ela permaneça fixa em um ponto de interesse. Essa função ele funciona como se fosse um freio neural. Então, a função dos colículos superiores, os folículos superiores eles estão localizados no mesencéfalo e desempenham um papel fundamental nos movimentos oculares e na atenção visual. Então, as principais funções dele é integração sensorial, motora, que transformam os estímulos sensoriais em comandos motores oculares. Eles também têm o controle de fixação, que é onde os neurônios, eles disparam os neurônios de fixação, eles disparam de forma tônica, enquanto o olhar está fixo. Essa atividade, ela inibe os neurônios sacádicos caudais e evita os movimentos bruscos, como a mudança de fixação. Pode passar. Aqui nessa imagem, a gente
a gente pode ver que tem as linhas contínuas e linhas descontínuas. Então, nas linhas contínuas, elas representam os movimentos rápidos de correção que impedem que a imagem saia da fóvea. E as linhas descontínuas, elas mostram que o lento deslizamento involuntário da visão, como os tremores e os microsacas, que são os microsaltos, que tendem a corrigir a imagem ativa da fóvea, que poderia desaparecer na retina se não houvesse correção. Pode passar. Aqui a gente tem o movimento sacádico de los olhos, mecanismo de pontos de fixação sucessivo. Então, o que é esse mecanismo? Quando estamos dirigindo em um carro em movimento, o nosso olho ele tenta acompanhar as árvores, postes ou qualquer outro objeto que tenha na estrada. Esse é um movimento ocular de acompanhamento involuntário. Como esse efeito vai rapidamente do campo visual até a estabilização de um ponto fixo, o olho ele faz sacadas rápidas, entre 2 a 3 sacadas por segundo, e depois ele volta a fixar em outra parte da cena. Esse mecanismo ele é chamado de sacada de perseguição. Então, nosso olho ele alterna entre seguir o objeto e fazer sacadas rápidas quando ele passa do campo visual. Então, isso chama-se movimento optocinético. É uma combinação entre perseguição lenta mais sacadas rápidas. Pode passar. Movimentos sacádicos durante a leitura. Então, durante a leitura, os nossos olhos eles não fazem varredura de forma contínua, como se fosse um scanner. Ele, na verdade, ele faz paradas rápidas em pedaços de palavra. Como em cada parada, o cérebro ele processa a informação visual e depois ele gera o sentido. Então, esse processo ele se repete várias vezes por linha, até chegar ao final. E quando ele chega no final da linha, ele ocorre uma sacada de retorno, para o início da próxima linha. Pode passar. Fixação em objetos em movimento, o movimento de persecução. Então, essa fixação de objetos em movimento chama-se de movimento de perseguição. Então, os olhos ele têm capacidade de seguir um objeto em movimento, como um jogo de futebol, a bola. Quem está assistindo, a gente consegue acompanhar, ela passa rápido, mas a gente consegue acompanhar a velocidade da bola. Então, no início, esse acompanhamento ele pode ser imperfeito, e os olhos eles fazem pequenas sacadas, pequenos saltos rápidos para se ajustar ao movimento. Depois de alguns segundos, o sistema ocular ele se adapta e passa a acompanhar o objeto de forma mais suave e precisa, quase como se fosse copiando a trajetória do objeto. Eu sou o João Pedro e eu vou falar sobre os colículos superiores. Os colículos superiores são estruturas fundamentais para a orientação visual. Eles são responsáveis por dirigir os olhos e a cabeça em direção a um estímulo súbito no ambiente. Se os colículos eles forem destruídos, esses movimentos eles vão deixar de acontecer. Pode passar, Rafa. Além da visão, os colículos também integram informações em outros sentidos. Eles são responsáveis por sons fortes e estímulos táteis, provocando movimento rápido nos olhos, da cabeça e até do corpo inteiro em direção ao estímulo. Dessa forma, eles cumprem um papel global diante de alterações externas. Pode passar. Aí, obrigado. Outro ponto importante é a fusão das imagens visuais. Para termos uma visão nítida, a imagem dos dois olhos elas precisam se fundir em pontos correspondentes da nossa retina. Quando essa fusão ela não vai acontecer,
ocorre uma excitação em neurônios específicos que vai gerar sinais para ajustar os olhos através de convergência ou divergência. Uma vez que essa função ela vai ser restabelecida, a excitação ela vai acabar, ela vai desaparecer. Vou passar. Isso. Já nas estereópses, também chamada de percepção de profundidade, é possível porque os olhos eles estão separados e eles vão captar imagens ligeiramente diferentes. Essa disparidade ela vai ser maior quando tiver um objeto mais próximo de você. Então, quanto mais próximo for o objeto, o seu olho ele vai mostrar, cada olho vai ter uma visão diferente, e quando ele estiver mais longe, eles vão ter uma visão igual. O cérebro ele vai utilizar isso aí para como é que pode dizer? Calcular uma distância. Aí vai ser como se estivesse mais perto ou mais longe, como eu falei. Esse mecanismo ele vai poder nos ajudar a calcular uma distância até de aproximadamente 60 metros. Pode passar. Quando vai ocorrer uma falha nesse processo, ele pode, quando ocorre uma falha no processo de fusão, ele vai poder ocasionar no estrabismo, que é o desalinhamento dos olhos, podendo ser horizontal, vertical ou torsional. Geralmente, isso se estabelece nos primeiros anos de vida, quando os padrões de fixação ocular eles ainda estão sendo formados. Nessa imagem, a gente pode ver um caso de estrabismo, onde tem um olho reto e um olho para o lado, mostrando o desalinhamento dos olhos. Pode passar. No estrabismo, em alguns casos, a pessoa ela vai alternar o uso dos olhos. Em outros, ela vai usar só um, com o outro ficando reprimido. Isso aí ele vai acabar não desenvolvendo uma boa acuidade visual. Isso pode levar a uma visão muito reduzida no olho reprimido. Em caso de adultos, se uma pessoa ela vai perder a visão do seu olho, isso pode prejudicar muito a visão do olho reprimido, porque não vai ter como você tratar, vai ser muito difícil, é muito limitado. Mas se for em caso de crianças, pode ser muito mais fácil de você ter uma recuperação por conta da plasticidade que tem no seu sistema nervoso. Passar. Marcos Benjamin, veio falar aqui sobre os nervos autonômicos para os olhos. Como sabemos, aí os olhos é um dos órgãos ali mais importantes, né, do nosso sistema autônomo, e para isso ele requer ali um sistema muito peculiar, né? Ele necessita ali de fibras, né, fibras simpáticas e fibras parasimpáticas. Essas fibras, elas têm funções ali complementares, porém opostas, e é justamente assim esse equilíbrio que faz com que nossos olhos funcionem de maneira perfeita. Por quê? Porque nossos olhos, ele encontra ali diversidades, né, no ambiente. Questão de luminosidade, temos questões ali também de olhar mais de perto, olhar objetos à distância, e como vemos aqui na imagem, por que isso é possível? Por que é possível essa variedade, né? Essa variedade da defesa dos nossos olhos. Porque na imagem ali a gente vê essas vias, né? A via parasimpática e a simpática. E na parte de cima, né, temos a via parasimpática que começa justamente no núcleo de Eddington-Wester, né? E já na parte de baixo da figura temos a via simpática, né? No próximo slide aqui eu vou discorrer, né, mais precisamente sobre a via parasimpática, né? E destrinchar ela aqui. A via parasimpática, próximo slide aí, por favor, Rafael. Como eu disse, né, ela começa ali no núcleo de Eddington-Wester, que fica aí no mesencéfalo, né, localizado dentro do tronco encefálico. Essas fibras, elas são responsáveis ali por funções, como, por exemplo, ali o músculo ciliar. O músculo ciliar, ele é importante porque ele ajusta ali o cristalismo, né, permitindo a acomodação, ou seja, o foco da visão para objetos próximos, para a gente enxergar de perto, como, por exemplo, uma leitura, né?
Temos também ali o esfíncter delíris. O que acontece ali? É responsável por contrair a pupila, produzindo aqui a miose. Essas funções, elas são essenciais para outros mecanismos, que é o quê? O reflexo automotor, como estamos vendo ali no slide. O que é esse reflexo? Reflexo fotomotor, perdão. Reflexo fotomotor, ele regula o diâmetro, né, da pupila de acordo à luz do ambiente. Outra função importante é o reflexo de acomodação, né? Possibilita focar em diferentes distâncias, não somente, né, para a leitura que é próximo, mas também com a gente visualizar um objeto que está distante. Essa é a importância da via parasimpática. No próximo slide, vou discorrer sobre a via simpática. Diferente da via parasimpática, a via simpática tem a origem na espinha, na medula espinhal, né? Especificamente ali entre a T1 e a T2. E dela saem fibras, né, que sobem, né? Essas fibras sobem pela cadeia simpática, chega ao gânglio cervical superior, né, como estava ali na imagem, e ocorre ali a sinapse com neurônios pós-ganglionares. As funções essas fibras pós-ganglionares, elas estão ali acompanhando os vasos das artérias, né? E suas principais funções é ativar o músculo dilatador e também inervar os músculos da órbita dos vasos sanguíneos. Olha, assim, o quão é importante. Se porventura, né, foi interrompida essa via, a gente é acometido de uma enfermidade, que é o quê? A síndrome de Horner. Significa o quê? Significa ter enfermidades caracterizadas ali pela queda da pálpebra, né, que é chamada ptose palpebral, também miose, que é a pupila contraída, e a andidrose, né, que é a ausência do suor. E o interessante nisso, que essa andidrose, essa ausência do suor, ela ocorre do mesmo lado da lesão, né? Então, é muito importante a gente saber, né, essa questão de como funciona essas vias, porque no próximo slide aqui eu vou falar a importância, né, da gente ter ciência dessas vias simpática e parasimpática como importância clínica. Reflexos pupilares, né? Reflexo pupilar é muito importante, porque alterações no reflexo fotomotor, por exemplo, pode indicar neurologia no tronco encefálico, né? E também a compressão no nervo oculomotor. E temos aqui ferramentas utilizadas para diagnósticos, ressaltando que estudar essa inervação dos olhos não é apenas uma teoria. Com essas informações, a gente acaba o quê? Fazendo diagnósticos precoces que serão ali importantíssimos na vida do nosso paciente. Então, é de suma importância saber a teoria para que nós possamos aplicar ali no caso clínico, né? E conseguir diagnosticar de forma precisa essas enfermidades e com antecipação para o bem-estar de um paciente. Próximo slide. Boa tarde, eu sou a Maria Eduarda. Bueno, controle autônomo do olho. Nosso olho está inervado por vias tanto parasimpáticas como as vias simpáticas. Nossas vias parasimpáticas, suas fibras pré-ganglionares vêm do núcleo de Edinger-Weishaupt, passa ao nervo oculomotor e vai até o gânglio ciliar que se encontra logo atrás do nosso olho. Essas fibras pré-ganglionares fazem sinapses com as neuronas pós-ganglionares e enviam fibras através do nervo ciliares até o globo ocular. Já nossas vias simpáticas, elas têm origem das células córneas intermédio laterais do primeiro segmento da medula espinal. Essas fibras simpáticas passam arriba hasta o gânglio cervical superior, onde há sinapses com as neuronas pós-ganglionares, e essas fibras pós-ganglionares se estendem ao largo da artéria carótida.
subindo assim arriba, hasta que chegue ao ovo. Suas principais funções são a acomodação, o enfoque do cristalino e o controle do diâmetro pupilar. Pode passar. A acomodação do cristalino. Essa acomodação é um mecanismo que enfoca o sistema de lentes del ojo. A acomodação resulta em la contração e relaxação dos músculos ciliares del ojo. A acomodação está regulada mediante uma regulação por retroalimentação negativa, que ocasiona uma adaptação em cerca de menos de 1 segundo. Então, se estamos olhando um objeto a cerca e miramos mais lejos, nossa adaptação é rápida, de forma rápida, demorando a cerca de 1 segundo. E ela é produzida por uma retroalimentação negativa. Temos alguns mecanismos, como a aberração cromática, a convergência ocular, a diferença do enfoque em la fóvea e a oscilação do cristalino, que ajudam a perfeccionar esse processo. Pode passar. Las vias neurales de la acomodação. Essas vias o controle neural implica em las áreas visuais secundárias, o Brodmann 18 e 19, que se encontram ali na área pré-tectal, que enviam fibras ao núcleo de Edger-Schpal e enviam por vias parasimpáticas até o músculo ciliar, no que resulta, então, o aumento ou a diminuição do poder refractivo. Pode passar. Já o controle pupilar, as nossas fibras parasimpáticas excitam também o músculo do esfíncter da íris, produzindo assim a miose. A miose é um processo onde a nossa pupila se contrai. Já o nosso sistema simpático excita fibras radiais da íris, que produz a midriase. A midriase, ao contrário da miose, ela dilata a nossa pupila. Esse processo ajuda que o nosso olho tenha câmbios rápidos à luz, né? Então, como isso ocorre? A luz entra, né, em la retina e manda impulsos até o núcleo pré-tectalis, onde se encontra o núcleo de Edinger-Schpal. Mandam estímulos, então, através do núcleo até o esfíncter da íris, resultando, assim, então, em uma adaptação rápida à luz. Essa adaptação é essencial para que a gente consiga ter essas vias são essenciais para que a gente consiga ter essa adaptação rápida, onde estamos olhando e assim que miramos em outro objeto, podemos ter uma visão, uma adaptação mais rápida. Nosso olho também tem limites de diâmetro da pupila, onde é cerca de 1,5 milímetros em ao lado pequeno e 8 milímetros em ao lado grande. Pode passar, Rafa. Algumas enfermidades ao sistema nervoso central danham a transmissão nervosa de sinais visuais desde a retina hasta o núcleo de Edger, bloqueando às vezes os reflexos pupilares. Isso chamamos então de alterações clínicas, como por exemplo a sífilis neurológica, que ocasiona a pupila de Argyll-Robertson, que o nosso olho não responde à luz, pero sim à acomodação. Então podemos mirar tudo, pero ela não responde à luz. Temos também a síndrome de Horner, que os nervos simpáticos do ovo se interrompem ocasionalmente. Então, como os nervos simpáticos são responsáveis por produzir a midriase, que é a dilatação do ovo, se ele está afetado, não terá essa dilatação. Então, a gente vai ficar com uma miose persistente. Podemos ter também nessa síndrome a pitose palpebral, que é a caída do párpado irregularmente. Temos a vasodilatação facial e a anidrose, que já foi dito que é a ausência de sudoração. Pode passar. Aqui temos imagens sobre a síndrome de Horner, como é bem característico, e no olho temos uma miose, né, que é a contração da pupila, e temos a pitose, que é a caída do párpado. É bem característico em relação ao outro olho, podemos ver. Então, essa é a síndrome de Horner. Já do lado direito, a nossa imagem, temos as pupilas de Argyll-Robertson, aí, que é onde o nosso olho consegue responder a acomodações, pero não à luz. Então, está tendo a entrada de luz em nossos ovos, pero
não podemos responder a isso. Então, não está acontecendo a mioses, que deveria estar contraindo mais a pupila. Pode passar. Então, esse foi o nosso trabalho. Usamos a 13ª e 14ª edição do Guyton de Fisiologia. E graças.